Fala galera, bom demais. Estamos começando mais um podcast. Hoje nós estamos com a fera aí, o Que John, honra. DJ John, Valeu, muito mais obrigado. conhecido no Brasil inteiro como Jonathan da nova geração, fica à vontade, Jonathan Costa. essa aí ficou na cabeça de todo mundo, né, cara? Cara, essa é um presente, né, que a gente conseguiu realizar e tá dando essa alegria de ver de geração para geração. Todo mundo tem um momento que vai passar pelo Jonathan da nova geração, Sim. seja pela escola, Sim. seja pela faculdade. Então esse é o meu, o seu, o nosso hit, pô. Putz, isso aí virou hino, cara. Pô, isso é sensacional. É uma alegria muito grande, né? Hoje eu sou pai, né? Tenho 30 anos, sou pai, tenho 2 filhos, tenho a Maitê de 11 e o Salvatore de 7. Tá. E eu vou na escola buscá-los, as crianças, os amiguinhos, eu sou o Jonathan Faz, eu acho mó barato, eu fico rindo assim, é muito maneiro, é muito legal, muito legal. Que massa. E aí, velho, conta desde o começo lá, tipo, você tinha 7 anos, velho. Quando eu gravei a música, cara, meus pais são percussores do funk, né? Meu pai é o fundador da Furacão 2000, minha mãe é a mãe Loura Verônica Costa, então desde pequeno eu sempre vi meus pais acompanhando esse crescimento, esse investimento na cena do funk, então aquilo dali pra mim é muito familiar, eu me sinto muito em casa. Então eu sempre tive como de real fã, de heróis, sempre foi meus pais. Então eu sempre, cada vez mais eu queria... Chegava uma hora para se divertir, fazer alguma coisa, eu podia escolher, eu queria ficar no estúdio vendo como é que era. E eu sempre fui uma criança que, a gente brinca até na letra, esporro na escola, mas eu tomava esporro na escola pelo fato de eu ser muito questionador. Sempre fui muito curioso, eu sempre queria ficar perto, era sempre aquela criança do porquê que não acabava mais, era porquê em cima de porquê. Entendi. Então, com 6 anos de idade, eu gravei minha primeira música, que é Eu Sou o Jonathan da Nova Geração. Funkeiro de verdade, curte com a Furacão. Essa foi minha primeira música. Você E depois, não, quem escreveu a letra na época foi o Dennis DJ, né? Que era o cara que ficava era um dos produtores da Furacão, era o produtor número 1 da Furacão. Então, nessa época, a gente fez essa primeira música. E depois teve a segunda música, que é o Jonathan da Nova Geração, onde a gente fez junto, né? Então, isso aí já é completamente... Foi revolucionário. Na época, tinha um funk que era de segunda a sexta. Esporro do patrão. Sábado e domingo eu vou curtir com a Furacão. A gente não podia ir pro baile, então era de segunda a sexta. Esporro na escola. Sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola. Dance, potranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. E aí foi sucesso com 7 anos. Só que eu fui proibido de cantar, porque na época os juizados menores, apesar de eu frequentar a escola, apesar de eu ter boas notas, apesar de eu sempre... quando eu comecei a cantar, eu não tinha aquela obrigação do trabalho de sustentar minha família. Minha família já tinha uma condição muito boa, então, graças a Deus, nunca me faltou nada. Sempre estudei em boas escolas. Um hobby, né? Exatamente, era como um hobby, onde eu tinha obrigações a serem feitas como criança, tipo, boas notas, arrumar sua cama, não brigar com a sua irmã, que eu tenho uma irmã mais nova e tal, e aí eu poderia escolher o que fazer. E aí, quando calhava de ter alguma coisa à tarde, que eu poderia ir, por exemplo, fazer um baile lá que era o Terra Encantada, que começava à tarde pro finalzinho de noite. Então, eu poderia dar uma olhada. Foi, inclusive, onde eu estive no meu show. Foi um dos poucos shows que rolou do Jonathan da Nova Geração. Mas, na época, o juizado de menores me proibiu. Eu quase fui parar no orfanato. Caramba. Foi uma loucura. Aí, minha mãe se tornou vereadora do Rio. Meu pai foi bastante perseguido na época. Mas aí, graças a Deus, o tempo mostrou realmente, de fato. E aí, meu pai saiu também, foi secretário de Cultura em diversas prefeituras no Rio, participou toda essa cena cultural. Minha mãe é vereadora há 6 mandatos no Rio de Janeiro, desempenhando um trabalho incrível. E eu segui no ramo da música. Com 18 anos, aconteceu o impossível. O herdeiro foi mandado embora. Então, um beijo pro Príncipe Harry. Acontece. 2 casos no mundo, eu sou um. Beijo pro Príncipe Harry, acontece. E aí eu cheguei numa desavença de pensamentos e tudo mais, e também já estava querendo a minha independência, voar sozinho. Foi quando surgiu o John, que é meu apelido, de quem era mais íntimo, quem convivia mais comigo, me chamava de John. E aí eu saí da Furacão para trilhar, dentro do movimento funk, uma nova estrada que eu nunca tinha percorrido, que era DJ profissional. E aí foi quando eu me tornei DJ, produtor, comecei a viajar ao Brasil, mostrando toda a minha arte. Porque na época, antigamente, as pessoas só tocavam a música que elas produziam. E eu, como um cliente, né, porque eu tava na noite pra caramba, eu queria consumir o que era sucesso. Não importa se você produziu A, B, eu queria ouvir a música dos dois. Então eu comecei a tocar tudo que era sucesso, fazendo os meus remixes, mostrando um pouco mais da minha identidade, mesclando tudo isso e tocando os clássicos também, que a galera sentia muita falta, com os funks da nova geração do momento. Então, aí, sucesso. Nós somos já 6 anos de John Baile,
com muita alegria viajando esse Brasil tudo. Pra você que não foi ainda, seja muito bem-vindo ao baile da nova geração. Qual que é o próximo? Cara, próximo baile a gente tá com a agenda completa lá no Instagram. Mas se eu não me engano, o próximo é Vitória, Espírito Santo, Juba? O próximo que a gente vai fazer? Isso. Sempre viajando, né, cara? A gente faz muito show, faz no Rio, faz no Espírito Santo, a gente sempre tá presente. A gente fez aqui em São Paulo, inclusive. A gente fez agora... Na próxima convida que Pô, nós vocês vamos estão lá. convidadíssimos. Você A tá gente doido? fez o baile da RJ aqui. E aí eu vim com o pack completo, que é o John John Baile. O John John Baile é um paredão de som. Caramba. Igual da gravação do DVD. É igual da gravação do DVD da Furacão. É um Mas paredão é de som. cenográfico? De verdade. Sério? Esquece, vai lá na minha rede social que você vê. A galera fica na frente pirando e tem aquela galera que não aguenta, bota a mão no ouvido e fica assustadíssima com grave. Até o cabelo, né? Não, ficar perto, irmão, o copo voa. É parada de 20 metros, som de verdade. Entendeu? Eu tenho um salve até pro Dioguinho, que é um brother meu que é um dos sócios da festa. Ele brincava comigo. Ele, e aí? Você quer que meu line some com o seu, caso o seu som não aguentar? Eu falei, Dioguinho, se o som não aguentar, eu vou te devolver o que tu me pagou de cachê dobrado. Vamos ver se vai aguentar ou não. Irmão, foi pancada. Então, assim, é muito irado. Esse é o meu projeto Pocket, onde é completão, que é o paredão de som da nova geração, onde são 1h30, 2 horas de show, contando toda essa história do funk e fazendo esse comeback de toda a essência do paredão mesmo. Você puxa lá de trás o show. Tá, lá de trás, mano. Vou contando a minha história. Jonathan da nova geração, bonde do Tigrão. A gente passa por Dança do Creu, passa por Ronaldo, Leozinho, Se Ela Dança, Eu Danço. Vários Caramba, clássicos, velho. meu irmão. Ah, volta, a gente bota Glamurosa, Cidinho e Doca. Muita parada maneira, assim. Daí você vem também pra galera nova que tá rolando hoje em dia. Faz um mix. Tem um momento que eu boto lá, que eu brinco, tudo acaba em funk. Então eu pego várias músicas internacionais que eu tenho, remix de funk, começa a tocar, a galera pira. É uma parada bem irada. Aquela... Puta, cara, eu curto quando os caras colocam umas bregadeiras com umas músicas tipo do Linkin Park. Isso aí! Fica da hora pra caralho, Mano, velho. é um conjunto que dá muito match, né? À toa que a gente vê Quem é que... inchado fica bravo, né? Cara, não, porque às vezes o cara, ele Eu acho que é o olha ambiente, né? o impacto de como é feito. Eu falo muito sobre o impacto, né? O cara talvez ficaria bravo se ele ficasse com a opinião de alguém do lado só falando mal. Mas quando ele via tocando e a galera vibrando, É, a música do cara, né? o cara deve ficar, que louco, maneiro. É igual hoje em dia, o Jonathan da nova geração, o próprio Solomon, né, que é um dos maiores da cena do eletrônico, tá tocando direto uma versão, que é do Salvatore, que é um dos DJs também de eletrônico, do Jonathan da nova geração em eletrônico. Então, assim... Pô, eu vou ficar triste? Lógico que não, eu fico felizaço, pô. Tá levando meu nome, É um outro ritmo, a galera tá conhecendo. Tem inclusive uma DJ que é do nicho deles, que ela toca a versão original. No meio da parada eletrônica, ela toca a versão original e, pô, eu fico super feliz em ver meu som atingindo essa pegada toda. Ô, Jonathan, como foi pra você? Eu sempre, todo mundo que senta aqui, a gente conversa, o último meu que eu participei foi com o Daniel Dias, eu sempre tento entender um pouco da cabeça da pessoa. Como foi essa decisão pra você de... Cara, você já tinha tudo na mão, né? Com os 18 anos ali. Daria muito bem pra você aceitar algumas coisas, enfim, a gente não tem que entrar nesse mérito, e seguir ali, né? Tava confortável. O que foi a chave pra você falar, cara, eu preciso trilhar o meu próprio caminho? E como foi isso pra você? Porque, cara, Cara, largar então, o que tá pronto e falar, cara, vou começar era uma empresa, do zero. A Furacão é uma empresa familiar. E chegou um momento onde teve essa desavença, e eu aprendi, né, hoje mais maduro, que coisas de casa ficam em casa. Então, na época, algumas pessoas vazou algumas paradas, então, das quais hoje eu aprendi muito sobre esses erros e não cometê-los de novo. E eu já tava querendo a minha independência, porque é isso, a estrada do meu pai é uma estrada lindíssima, né? Pô, meu pai é um cara que ele vem desde o Black Soul Music, Caramba. Tim Maia, é um cara que fazia evento. Depois, pô, criou a Furacão 2000. Veio do funk internacional, trazia a galera de fora pra fazer um funk aqui. Depois, pedaço do que é hoje, ele tem participação. Cara, né? eu te diria, humildemente falando, uma grande participação. Sem sombra de dúvidas, se a gente fala de funk, de história de funk, a gente tem que falar de Rômulo Costa, que foi um dos percussores. Pra você ter ideia, hoje a gente vê funk em novela, em filme, mas na época a gente tinha que pagar. Sim. O nosso horário na TV e na rádio. Tinha que pagar, velho. Tinha que pagar. A gente tá falando de, na época, R$150 mil mês. Há quantos anos atrás, cara? Muitos 15, 10 anos. anos Então, atrás. às vezes, Se hoje já é atrasava várias contas para poder manter a cena aquecida, para poder apresentar. Então, até hoje em dia, ser reconhecido. A chegada da internet nos proporcionou o acesso a esses números. Hoje você entra nas plataformas de música e você vê lá o top 50 do que está sendo mais escutado. Não importa qual seja o ritmo, tá lá. Antigamente, não. As gravadoras tinham aquela coisa de conduzia, rádio, né, a TV. pessoa.
E você tinha acesso à informação. Por exemplo, o próprio CD do Jonathan da Nova Geração vendeu, cara, a pampa de cópia. E é isso. E a gente, como a nossa própria gravadora era independente, a gente mesmo se dava os nossos discos de platina, nossos discos de, tá ligado? Então, é muito isso. E meu pai, e tanto minha mãe também, foram pessoas que deram o melhor e fomentaram para que isso pudesse existir hoje, com grandes artistas, revelando grandes artistas, entendeu? Até hoje assim, a gente vê nomes da nova geração que começaram na Furacão. O próprio Dennis DJ, a Anitta, Ludmilla. É mesmo, então, todo mundo veio da Furacão? Veio daquela safra dos DVDs da Furacão 2000. Tem a participação deles. A Ludmilla, na época, era Beyoncé, né? Aí teve todo aquele problema e tal. Eu acho que foi até importante pra ela, aquela passagem de nome não? Total. E, pô, foi muito bem conduzido. Eu sou, assim, de todos eles, eu sou fã do trampo. Desenvolveram e cresceram, assim, de uma maneira linda. Sacou? Eu acredito muito que o funk hoje é um dos maiores produtos de exportação cultural do Brasil. Hoje o mundo vem querer saber o que é o funk. Não e a gente está falando, né? Não, é uma coisa muito específica daqui, cara, né? e é loucura, porque quem tem a oportunidade de viajar para outros países vai chegar uma hora que vai se deparar com funk. Mas a gente não tá falando só em balada, a gente tá falando em você entrar numa loja e ter funk tocando na loja enquanto você tá escolhendo roupa. Então isso é muito também da força do movimento, do quanto que envolve, o quanto que gera, quantos empregos. Então isso pra gente é fantástico, é muito gratificante. É gigantesco. Tem muito nicho musical no Brasil, né? Mas o nosso Brasil ele é rico em cultura, né? A gente vê vários ritmos, assim, sertanejos. Eu vou falar até de ritmos que são isso, é a pista, né? Urbana. Até a própria crescente agora do trap, do hip hop nacional. Eu ia falar isso agora. Você faz muita collab com essas Cara, não, eu admiro muito. Ainda não tive, apesar de eu ter sido um dos primeiros cantores mirins de rap. Eu fiz também isso muitos anos atrás. A gente tava no vídeo seu antes de você chegar. Cara, era com óculos e tal. Cara, tinha umas paradas muito maneiras. Você lançou Juliette. Juliette, tá ligado? Você lançou a moda, os caras nem tinham. Bermudão da Ciclone, era outra pegada. Hoje os caras estão usando o que a gente já usava quando era molecão, já era outra parada. E o louco disso que eu conversei na época, que era o Meg, né? Que foi um dos caras que começou a fazer essa cena. Não sei se vocês lembram, a época de Aro 16. Ele começava a contar essa cena automobilística. Sim. E eu era o Jonathan da Gangue, que era o Aro 17, que foi a única pessoa que conseguiu ganhar do Meg na música no Racha, né? Que era aquela época que tinha acabado de lançar o filme Velozes e Furiosos. Então, quando a galera hoje... Ele teve uma briga com as plataformas de música, ele tirou boa parte das músicas dele das plataformas. Mas tem uma galera que ainda é muito no underground, tem as músicas, às vezes se passam e tal. Não, o pessoal escuta muito. Porque sei lá, 5 é pouco, mas há 8, 10 anos atrás era muito o tuning, né? Aquele Celtinha, MP3, aquela parada de tipo pendrive mesmo, passando música, sacou? Era aquela transição. Tinha o CD que você gravava e desgravava depois. Você chegou com Pô, isso aí era o hype, era o modernaço, já era... Você vê que hoje é tudo na palma da mão. Sim. Então é muito isso. Só que aí o que acontece? Apesar de serem ritmos muito próximos, eu respeito muito a estrada do hip hop, do trap. Então, hoje pra eu entrar num ritmo, eu tenho que ter um mínimo de domínio. Eu acho que eu ainda não tenho esse mínimo de domínio pra poder. Pode ser que um dia eu venha fazer. Cara, é muita maturidade, né? Porque no estágio que você tá, falar, não, eu não tenho um domínio ainda sobre isso, então não faz sentido eu entrar agora. Cara, total, porque eu acho que a gente tem que respeitar o próximo como a gente gosta de ser respeitado, sabe? Não é bagunça, a gente tá falando de anos e anos de investimento, de anos e anos das pessoas que estão ali, meu irmão, acreditando onde ninguém acreditava, sacou? Então hoje a parada tá na cena, se tornou o que vem se tornando, muito do mérito da galera que apostou lá atrás quando ninguém acreditava, sacou? Quando a gente brinca, quando tudo era mato ainda, não tinha nenhuma construção em pé. E hoje não pode só chegar lá e falar, eu vou fazer. Não, tem que ter respeito pela parada, como aconteceu, o porquê fazer, qual é a tua história para você fazer isso, por que você se identifica fazendo isso. Depois dos 18 anos, qual foi o momento assim de virada de chave mesmo na sua carreira? Depois que você começou a trilhar esse caminho, não digo sozinho, né? Mas que você falou, poxa, aqui agora eu vou virar meu próprio... Foi se desvincular do Jonathan Costa, que é uma potência, né? Que era uma marca já que existia, que era o Jonathan da Furacão, e recomeçar com o John John. Com o John John. Eu literalmente recomecei a minha vida inteira e hoje agradecer a minha sócia que tá aqui, Carol, que hoje eu tenho a felicidade de ter como minha namorada também, né? Não sei até quando, mas já falei pra ela que independente de namoro ou não, ela vai ser pra sempre minha sócia. Ou mulher pra entender de número, entender das paradas, a gente vai ser sócio pra sempre, espero eu que a gente também seja namorado pra sempre. Boa. E por aí cresça cada vez mais. Então, esse foi o grande desafio. Você recomeçar depois de você já
tá num nível e você entender sobre esse recomeço, que é o quê? Às vezes você falar e as pessoas não te reconhecerem. Faz parte. Tem muita gente que se liga nessa parada. Quando eu chegar eu quero ser reconhecido. Eu, por ter começado novo e ter parado bruscamente, eu aprendi muito novo, que era isso. Eu chegava nos lugares, todo mundo sabia quem eu era, parava tudo, fã na porta, era uma loucura, tá ligado? A gente vinha gravar na época o Gugu, era briga nos programas de domingo pra saber quem queria levar o Jonathan da nova geração. Eu adorava, meus pais ao mesmo tempo aí administrando, pra eu não vir sempre, que tinha aquela coisa da logística, mas pô, mano, a gente tá falando de um molecão, eu entrava nos hotéis, pô, zoava pra caraca. Pique esqueceram de mim. Meu pai ficava louco, saía abrindo aquelas batatinhas tudo cara, comia tudo. Meu pai, larga isso! Era muito engraçado. Então, e depois, de repente, em menos de 1 ano, 2 anos, ninguém sabia quem você é. Eu tô pequeno, ter que, digerir isso. Na mesma padaria que sempre frequentava, as pessoas, não te reconhecerem mais. E aí, eu chegava na Playboyzada, todo mundo me chamava de favelado. Eu chegava na favela, todo mundo me chamava de playboy. Então eu tive que saber diferenciar quem eu sou do que eu tenho. O que eu tenho vai e vem, isso é passageiro e vive em constância. Agora o que eu sou é uma eterna transformação, então as pessoas têm que gostar pelo que eu sou, pelo que eu represento. Então foi ali que eu tive o estalo de não ter medo em recomeços, não ter medo em voltar atrás, em aprender, em assumir que eu não sei algumas coisas. Tem coisas que a gente não sabe, e às vezes eu acho que o ser humano às vezes tem medo de falar, não sei, o que é? Me ensina. Então, eu acho que um dos meus dons é essa vontade de aprender. Eu estou sempre buscando aprender, estou sempre querendo sair da minha zona de conforto, e essa virada de chave com o John John aconteceu nisso. Quando a gente começou a trazer esse público, hoje a gente faz muita formatura, faz muito 15 anos, casamento. Então, e agora eu estou focadaço na minha parte musical. Dentro dos próximos meses aí, vocês vão conferir muita música, muito som irado meu, então preparem-se. Vou mandar para vocês também, para vocês irem curtindo mais sobre essa minha vertente. E durante esses 6 anos eu vim amadurecendo musicalmente como produtor, o que eu queria encontrar, o que eu queria fazer, o que eu gostava, o que é som para Spotify, o que é som para pista. Então eu fui aprendendo, reaprendendo nesse novo mundo. O Spotify mudou um pouco a cena aí também, né? Tipo, não é o Spotify, mas é o digital, né? Mudou pra caramba. Cara, é a música também, né? A música é um agora, daqui 2 anos é outra coisa. Não, e não só isso. E é o mood da pessoa, sacou? Tem às vezes aquele funk não digo só funk, mas aquele eletrônico, ou enfim, aquele sertanejo, aquela música que você quer ouvir no rock, quando você tá no meio da balada. Sim, o ambiente e tal. Não é aquela música que você tá no trânsito aqui, voltando pra casa, às vezes que você vai ouvir, você vai fritar dentro do carro, você vai falar, não tô nesse mood, eu quero meio que desacelerar, colocar uma coisinha mais calma pra eu chegar em casa e desacelerar essa minha rotina. Então tem muito disso, que eu brinco que é a música de app, que é aquela música que você ficou ouvindo, às vezes pra iniciar seu dia, pra finalizar seu dia, treinar e tal. E tem aquela música que é pista, que aí ela serve até mesmo pra treinar, que dá aquela explosão, pump e tal, libera aquela endorfina, sacou? Eu percebo que o digital, tipo assim, ele fortaleceu muita coisa nichada. O trap, por exemplo, tipo assim, que eu tô vendo que tá surgindo agora, o digital, não surgindo agora, mas tá ganhando uma notoriedade maior. Tipo assim, tá sendo difundido e é uma coisa fodida que os caras fazem e tudo mais, mas que boa parte é um trabalho que tá sendo feito lá de trás, mas que a internet deu esse poder, né? Hoje. Demorou, mas hoje com a internet a gente tem acesso, né? O cara dá um Acho que essa é a palavra, acesso, cara. Acessibilidade, que é o que eu... E às vezes tem alguém te travando ali daqui, não tô falando que qualquer pessoa consegue. Mas você aumentou muito isso, né? Poxa, hoje você não depende 100% de uma produtora. Você pode começar, e tem vários cases, eu acho, que começou ali de alguma forma e depois... Em casa, com o seu computadorzinho, às vezes mais humilde, com o microfone mesmo. O Justin Bieber começou com um vídeo do YouTube, ele postou, viralizou e tal. Tem um sucesso agora na cena aí da sertaneja, que é aquela Ana Castela e tudo mais. O próprio Pedro Sampaio começou fazendo mashup na internet. Você vê ele fazendo os mashupzinhos, você buscar os vídeos do Pedro. Inclusive, nas primeiras entrevistas, eu tinha um programa que passava e tal, foi comigo e tal, a gente mostrando um pouco dessa vertente. Foi irado pra caraca, hoje você vê aí, cara, funk star total. E outra coisa foda pra caceta também deve ser, tipo, controlar a pista ali, né, velho? Tem que ter feeling. Eu acho maneiro pra caraca. Você sentir a energia, a hora que você sobe com a galera, a hora que você desce, conduz, e aquilo dali é muito louco. É um sentimento que eu posso tentar explicar, não tem explicação. Não dá, só se você estiver ali. Tem que sentir.
É um negócio que não tem uma matemática, não existe uma apostila, é vibração, irmão. É sentimento, que é igual se às vezes você pega tipos de eventos que você faz um set. Eu, particularmente, sou assim. Cada show meu tem um set diferenciado. Meu show ele não é um show preso, sacou? Eu tenho algumas coisas pontuais que acontecem no meu show, que que a gente rola, que são músicas autorais, momentos de interação e tal, que acontece, mas meu set ele é muito variado, de acordo com região, de acordo com local, de acordo com festa. Porque é isso, assim, eu gosto muito de sentir o feeling da galera. Como é que a galera tá conduzindo, o que a galera tá querendo e tal, trazer essa explosão. Quando vai só você, vai você mais, sei lá, uma equipe? Nós somos uma equipe, sou eu e mais 6 pessoas. Caramba! E aí tem que levar seus equipamentos, né? Porque não dá pra você ficar tocando em qualquer coisa, né? A gente tem um equipamento, né, que a gente usa, que são os CDJs 2000 Nexus pra cima, né? A gente já lançou 3000. Falou grego. Tipo, é um equipamento que a gente usa. É o mais hypado que tem. Não, tipo... Hoje existe até uns mais tops, mas é um equipamento mínimo para apresentação ali, para desempenhar todas as funções que eu gosto, que eu me sinto mais confortável para conseguir me expressar. Sim. Além de todo o line, de som, luz, LED. Também então, seus próprios que vocês levam? Então, aí o contratante coloca. O artista, quando vende, ele manda o rider técnico dele, o que ele precisa para desempenhar a função. Porque inviabiliza você levar tudo aquilo. Imagina, você ter que viajar com tudo em carreta, vai demorar mais tempo, é mais fácil. Sai mais barato para o contratante ele pegar um fornecedor local. Mas existem momentos, às vezes, que a gente fecha show, que é o caso do Paredão, que não tem fornecedor local, que aí a gente sai de carreta do Rio, com LED, fecha turnê, né? Com luz, exatamente. A gente passa, faz uma parada. E muitas vezes, eu nem fecho turnê, cara. Dependendo do show, igual esse show de São Paulo, que é uma festa que eu curto, que é uma festa da RJ, a gente veio, fez e voltou, sacou? Eu acho que tem muito isso também, né? Do feeling de, puta, o dinheiro ele é importante, mas eu não vou só pelo dinheiro, né? Eu vou porque eu curto também. Eu tô te chamando de Jonathan, mas... Não, fica à vontade, irmão. Jonathan, John. Jonathan Nova Gêmea, fica à vontade, pô. É percebido que, cara, você tem uma maturidade muito grande que pouco se vê em artistas, muitas vezes, assim. Você consegue trafegar em tudo ali, né? Você fala um pouco de negócio, você volta, você agora falou de contrato. O que você acha que foi mais importante para você desenvolver essas habilidades? Porque, às vezes, quando você olha, e talvez em algum momento da sua vida você já deve ter passado por isso, o cara olha para você e fala, não, esse cara aqui ele não vai saber negociar comigo e tal. Não, sabe? Pô, você consegue trafegar em tudo. Você é um artista, é do funk, mas, cara, você sabe como o contrato funciona, você sabe tudo, assim, né? Como foi pra você adquirir todas essas habilidades, assim? Cara, eu me arrisco a dizer pra você que eu ainda preciso aprender muita coisa. Eu acho que é a curiosidade e você se cercar de pessoas... De criança que você falou lá atrás, né? E eu acho que o mais louco é que a zona de conforto, ela chega pra todos nós. Eu não sou uma pessoa diferente. Mas eu sempre me cerco de gente que me tira dessa zona de conforto. A minha própria sócia. É uma pessoa que tá toda hora... E aí? Se mexe, vamos fazer um curso novo? E aí, o contrato mudou. Você já viu como é que tá o contrato? Você já deu uma olhada no rider? E aí te estimula a sair da sua zona de conforto. Então, te estimula a você buscar a sua melhor versão. Então, eu acho que é muito disso, você se cercar de pessoas também que estão a todo momento te impulsionando a se tornar uma pessoa melhor. As pessoas e os ambientes, né? Porque eu acho que quando você começa a ficar mais conhecido também, tem que ter muito essa sensibilidade de que você permite estar próximo, né? Porque muita gente vai vir para somar e muita gente vai vir para sugar. Exato, tem que saber ouvir. Eu acho que o maior segredo da vida é saber ouvir. A gente tem 2 ouvidos não é à toa, 2 olhos à toa e apenas uma boca. Então a gente ouve mais do que falar. Então quando você começa a ouvir, você começa a entender o que tá para você no momento, o que não tá. E aí a gente vai aprendendo com o tempo, sabe? E natural não se desesperar quando o erro bater a porta, que o erro vai bater a porta, faz parte do processo. Então você aprender com aquilo e seguir, como já aprendi muito, já fiz muita música que eu perdi dinheiro. Já fiz muita música que me passaram pra trás. Vou fazer o quê? Aprendi, para a próxima vez não acontecer. Sacou? É chato, é rude, só que é isso. Tem gente que às vezes fica pirada só naquilo e eu sou uma pessoa que eu gosto de seguir em frente. Beleza, não vai acontecer de novo. Aconteceu, vou seguir. Já aconteceu, aprendi e vamos em frente. Meto marcha e sigo. Sacou? Uma vez eu tava vendo um comediante falando que o show dele era 50% era roteiro, 30% era algumas adaptações que ele fez e 20% ele testava a piada. É. Você faz isso também no show? Total, pô.
Minhas músicas autorais, a galera que vai no meu baile, ela escuta primeiro que todo mundo. É teste. É teste. A Carol, ela ficava até brincando que às vezes eu soltava a música que era inédita. Eu tenho, meu irmão, eu sou curioso, bro. Esquece. Eu não vou ficar segurando um mês pra tu ouvir a música pela primeira vez. Não vou. Aí você solta lá e... Não vou, mano. Aí você vê a galera. E já vejo a galera, como é que é a recepção da Não, galera. então vai, essa aqui vai dar bom. Já sinto, eu já sou assim. Aí às vezes a galera fica... Não, alguém vai gravar! Não, agora já era! Não vou baixar, já foi. Então assim, eu sou muito assim. Então a galera que vai no meu show, com certeza você já tá ouvindo o lançamento meu, que vai rolar em breve. A galera vai ficar com gravadora agora. Pô, amor. E eu faço isso que eu acho que faz parte da experiência, sacou? Igual às vezes não só música minha. Eu pesquiso muito músicas novas. E aí pra tocar, porque eu acho maneiro você entrar num set e você tocar pela primeira vez no meu show aquela música, e daqui a pouco você vê no top 50 você vai falar, caraca, por mais que a música não seja minha, você vai falar, caraca, quem me apresentou essa música foi tava ouvindo de um tocando, mano. Foi irada essa música. Então tem muito desse feeling também. Eu acho que é um plus também que você entrega pro cara, né? Porra, você veio pra ouvir X, mas eu vou te dar X, Y, Z. Eu gosto disso, cara. Eu gosto de entregar mais, entregar o máximo que eu posso, sabe? Uma experiência diferente. Eu acho que é essa parada. Eu gosto de ver a galera no palco comigo. Eu chamo uma hora o pessoal pra vir no palco. Eu adoro quando tem alguém pra pedir alguém em casamento. E às vezes eu subo, tem gente que é primeiro dia, solteiro, solteira, anuncia no baile. Eu tô solteiro, solteira, e eu brinco. Eu brinco que não importa a festa, eu transformo tudo em baile. Eu chego no festival e falo, a partir de agora vai começar o baile. E aí começou. E aí começa a resenha. E aí o pipoco acontece firme. Sobe no negócio, vai pro lado, vai pro outro. Cara, eu não sei explicar. Toma conta. O ruim é os caras que tá mamado, vai querer mexer no negócio. E acontece direto, o produtor fica louco. Derrubar bebida, alguma coisa assim. Tem, direto. Por isso que existe sabe como eu sei que isso acontece? Eu sou esse cara. Eu sou esse cara, velho. Sempre tem. O japonês é igual também. Começa a ficar louco, nós achamos que nós é amigo do DJ. E isso acontece pra caralho. Puta, aí começa a abraçar o DJ meu... E copo em cima do seu CDJ. Nossa, velho, fala assim, velho. Quem vai segurar esse cara, velho? Vou falar pra vocês aqui, pra que estão assistindo a gente também. O que deixa DJ nervoso, cara, é quando vocês vêm com um copo. Putz. Mano, a gente tá falando de um equipamento de 30 mil, 50 mil reais, e a galera passando com um copão de bebida em cima. O gin tônica da galera. E, mano, e quando cai, vira aquele mel. Não vira água. Fodeu. Cara, sorte que o equipamento é bem resistente, mas toda hora tu tem que mandar pra manutenção. Mas mesmo assim é uma parada que tu fica louco, cara. Tem vários vídeos na internet da galera que chega às vezes pra pular, falar com o DJ, puxa, solta o cabo, apaga o som. Tem várias paradas. Nossa, pra isso que tem que andar com uma equipe, porque tem que entender que é um negócio isso. E faz parte lidar com a galera que tá no auge da vibração, mano. Por exemplo, eu faço formatura. Eu falo pros moleques que trabalham comigo, eu falo, irmão, a noite é do formando, bro. Então transforma a vida dele num momento único e inesquecível. Deixa ele à vontade. Se ele quiser subir no palco, ele vai subir no palco. Ah, Jonathan, eu já fui em show seu que não pode subir. É porque a empresa de formatura não permitiu, porque o palco talvez não aguentava. Aquele equipamento era 500 mil, cara, não era mas 30. eu, por mim, eu coloco sempre a galera todas no palco. Eu gosto de fazer um rodízio, que eu vou tocando várias músicas, aí vão entrando de 20 em 20, de 10 em 10 Aí você participa no palco. da vida do cara em dois momentos. Quando ele era mais novo e agora. Pô, mano, eu acho que é isso. Eu gostaria disso. Quando eu vou numa festa, eu busco uma experiência onde vai me marcar. Sacou? E aonde daqui a pouco vira resenha, porque o tempo passa rápido. Fala aí. Nossa, demais. Se você olhar... Você falou que é 1h30. Cara, 1h30 em uma festa, velho, voa. Você é louco, ainda mais se tiver mangoçado. E rápido, tu nem vê. Mas você toma uma pra fazer o show também? Nada, cara. Nada? Porque é meu trabalho. Eu bebo. Eu bebo em algumas lá, datas específicas do ano. Ultimamente eu não tenho nem bebida, assim. Eu sou um cara de chocolate. Sou do docinho e tal. Mas especialmente no meu trabalho, por eu ser DJ, que é uma profissão já muito marginalizada, por eu ser funkeiro. Então, toda a minha equipe, a gente entra 100% no foco. Tem que ter muita sabedoria. Então, eu peço a ordem lá, que já parte da minha empresa, da metodologia do nosso trampo. É isso, é 0 álcool. Porque, às vezes, as pessoas não entendem. E ali não é... A gente não tá... Apesar de a gente estar levando diversão, esse é o nosso trabalho. Naquele momento ali, nós estamos trabalhando. Então, como é que você vai... chegar, imagina um médico com um copão de vodka na mão e tu... E aí, doutor, tu tá com um copão... Imagina tu chegar com o policial de farda com um copão. E tu, caramba, como é que faz? É a mesma coisa a gente está trabalhando. Então a bebida, ela acaba por mais, um sabe beber, o outro não sabe, mas sempre tem aquele que às vezes exagera na dose, faz parte do ser humano. Então a minha equipe, nós somos 0 álcool. Eu particularmente não tomo álcool porque é isso.
Eu gosto de estar ali entendendo o que tá acontecendo, entendeu? E por mais que tome som, alguma coisinha e tal, o que acontece? Depois isso pode ser... Eu sou leonino, irmão. Eu não sei fazer as coisas pela metade. Ah, ou eu mas começo ou não começo. Eu vou beber, meu problema é esse, é que eu não consigo parar de beber. Ixi, então Eu tenho que beber em casa. Vou passar a virada do ano com ele. Pô, você tem que ver. Olha lá, a outra já até sabe, cara. A Carol tá ali no E o problema é que eu sou igual a você, eu não bebo também. Pra eu beber tem que ser datas extremamente específicas. E o problema é que a gente acaba ficando fraco, né, velho? Porque a gente não tem hábito de beber, a hora que bebe, fica... Cara, o meu problema é o seguinte, que eu começo a beber e eu fico louco quando eu paro de beber. É bizarro. Bate. É bizarro. E aí todo mundo morre de rir, meus amigos, até, pô, meu próprio médico se tornou amigo hoje, eu tenho essa resenha com ele, ele brinca, ele fala, pô, doutor Igor, que loucura isso? Ele falou, eu também não sei, pô, mesmo, tem que ser estudado. Que enquanto eu tô bebendo, eu ainda fico, pá, de boa, aquela euforia. Mas depois que eu paro de beber, mano, me bate um sentimento de gratidão. Eu começo a agradecer o mundo, abraçar o poltrona. Ah, você é o alegre. Caraca! Quer abraçar, quer beijar, começa a chorar de gratidão pelo mundo, de tudo. Mas no outro dia dá um... Não, no outro dia eu não consigo levantar. Tá ali, ó. Cara, eu vou te falar uma parada. Eu fui num casamento agora, recentemente, dos amigos. E, pô, sim, muitos meus amigos. Fiquei muito feliz com o momento. Tomei um drink, cara. Eu sei que eu fiquei tomando, eu gosto de tomar um uísque. E, meu irmão, no outro dia eu não era ninguém. Não era ninguém. Nossa, mas é foda, né? Não era ninguém. Né? Sei lá, meu irmão, não sei o que acontece. Eu sei que metade do meu corpo não tava funcionando no outro dia. Eu falei, que loucura é essa? Eu não conseguia sair da cama aqui, assim. Então aí, mais um motivo de eu ter parado. Porque a batida de show é nervosa. Você pega um final de semana, que eu saio do Rio de Janeiro, faço um show no Sul, a gente pega lá, faz um show em Porto Alegre, aí daqui a pouco a gente sobe. Vai lá pra Fortaleza, faz um show na boate lá em Fortaleza. Daqui a pouco a gente vai pra Manaus e desce pro Rio de novo. Quando é assim, você vai de aéreo ou vai aéreo? Tem que ser, né? Pra dar tempo. Cara, é pra dar tempo. Eu particularmente morro de medo de avião. Mas sério? Eu não tenho medo, mas às vezes eu fico entrando nas noias, assim, tipo, puta, se essa porra cair. Cara, eu vou te falar assim... Isso para de funcionar. Eu parei de pensar um pouco assim. Hoje eu acredito que tem que acontecer do jeito que tem que acontecer, sabe? Eu tenho uma fé, eu acredito muito... Não tenho nenhuma religião específica, eu pratico muito, eu converso muito com Deus, que é o que eu acredito. Então, eu acho que quando chega um momento, ele sabe a hora que a gente vai partir. Às vezes é em casa, dormindo, não sei. Vai chegar a hora que a gente vai ter que partir. O que eu penso muito, às vezes, é na logística. Por exemplo, às vezes vale melhor você ir de carro porque a logística é mais rápida. Porque você tem que 2 horas para chegar no aeroporto, para despachar malas, equipamentos. E às vezes você tá com equipamento, a galera embaixo, você fala, não, vai bater o peso, não sei o quê. Exatamente. Aí tem toda essa logística que às vezes é melhor você, ir de carro. Só que é isso, a gente tá falando de lugares que não tem como você fazer em um final de semana. A gente tá falando de, na saída, sexta, sábado, domingo. O eixo de São Paulo-Rio é tranquilo. Eu, particularmente, vim pra São Paulo direto. Eu prefiro vir de carro, porque da onde eu moro é 1 hora pra ir pro aeroporto. Nossa, aí você já... Pô, eu já saio de carro e já vim pra cá. Mais 2 horas de estrada. Aí é aquilo, você pega, aí você entra no voo. O voo em si, ele é rápido, um voo de 40 minutos. Cara, mas a preparação... É 1 hora antes pra você entrar, 1 hora pra você sair, que você vai ver se ficou 3 horas e 50. Às vezes até um pouco a mais do que você viria de carro. Aí tu dá aquela... liberdade e autonomia também. Total. Pô, você chega no aeroporto, tem que pegar Uber, tem que pegar um táxi, aí os caras... Aí não tem, aí... Cara, quando você vai ver, já passou... E também é aquela loucura, atrasa, sacou? Tipo, atrasou o voo. Puta, aí tu fica lá. Você não controla também, né? Não, eu gosto muito da estrada pra pensar, cara. E eu sou parece que dá uma organizada na cabeça. Minha equipe fica louca, porque às vezes eu pego, aí o motorista vai, eu olho pra ele e falo, senta aqui. Cara, não, chefe, não vou sentar aí não. Eu falei, relaxa, pô, vai dormindo, deixa que eu vou dirigindo. Aí o cara não acredita, eu boto uma playlist e vou na resenha, porque eu adoro dirigir, sacou? Então, eu adoro dirigir, tô buscando, vou tirar agora meu próximo passo, que às vezes a gente divide, vai em 2 carros e tal, o meu próximo passo agora é tirar a carteira dele. Eu falei, já era, agora eu vou começar a dirigir a van, e aí os caras ficam loucos comigo, eu falo, eu vou dirigir a van agora, que eu vou ser o bicho, eu vou dirigir a van. E eu gosto, cara, me reseta. Então, parece que dá uma organizada, né, parece que as ideias vão dando uma organizada, eu gosto de dirigir. Eu também. Eu boto uma playlist, vou ouvir no podcast de vocês, tem um visual, mas boto aqui, escuto um episódio de vocês, escuto um outro episódio de alguma outra coisa que eu gosto. As ideias, né? Cara, eu gosto. Eu gosto muito de escutar podcast também, cara. Eu tô dirigindo, deixo baixinho assim, aí do nada o cara fala alguma coisa que me prende, eu vou... Pega o celular, anota alguma coisa. Anota. Eu gosto, cara. Eu gosto de vir ouvindo assim, trocando uma ideia, eu gosto da estrada. Eu adoro pegar a estrada de madrugada.
de amanhecer na estrada, vendo aquele Não, pôr do então, aí sol. parece que... Não, aí tá gostoso demais. Quando eu venho de madrugada pra cá, o que acontece? Tá aquele sereninho, assim, aquela O Mira, neblina ele subindo. faz uma viagem todo dia, praticamente, né? Ele mora em outra cidade. Mora em outra cidade. Então vem ele e eu- o japonês. Caraca, Uma vocês hora. vêm... Você comentou nos bastidores ali? 1h e 10 pra chegar aqui. E voltar. É, Assim, cara, duas São horas Paulo, e 40. qualquer lugar é 1h10, Mas 1h10, né? assim, ó, mas eu tô falando como se fosse muito. Mas não, cara, É rápido. esses dias o pessoal tava no escritório aqui, o pessoal virou pra mim e falou assim, pô, Vitor, não sei como você aguenta. Eu falei, cara, eu venho de carro, né? Eu tenho meu corre, eu venho de carro, tá, 1h10, 1h20, eu venho, tem horário certo pra mim também, porque senão não vai ser tempo. Esse tempo é mais. Mas, cara, tipo assim, o horário comercial, você pegar o metrô, vindo do Tatuapé, ou você vindo do Tatuapé de carro, Tatuapé Zona Leste, Guarulhos ali e tal, ou qualquer outra região de São Paulo, é mesmo ao mesmo tempo. Até mais. Então, tipo assim, na verdade... Tu vem confortável e ainda economiza o tempo. Cara, Vem aprendendo, né? Eu acho que o maior segredo é tentar otimizar esse tempo, né? Poxa, o que eu vou fazer durante esse tempo? Vou ficar ouvindo... Eu tenho a tese que a coisa mais importante que a gente tem na vida é o tempo. O que a gente tá falando aqui não volta mais. O segundo que você acabou de olhar no seu relógio e assistir na gente, parou e não volta mais. Aconteceu, já foi. Agora é só em frente. Entendeu? Então o tempo ele tem que saber administrar. Como é a sua rotina hoje? Assim, você tem uma agenda já muito antecipada? Porque eu acho que, não sei, né? Você já se adaptou a isso, lógico, literalmente uma vida, desde os 7 anos, 6 anos, e até antes disso, talvez, com seus pais. Mas como você hoje trabalha muito à noite, né? Como é para você organizar, assim, de sono, de cuidar da sua saúde? Eu acho que viajar, às vezes, você não consegue comer, se alimentar tão bem ali, porque às vezes é tudo muito rápido. Como é a sua rotina? Assim, É isso, você tem que buscar cuidar. Equilíbrio ali. Com como? As escolhas, né? Na pandemia, cara, eu cheguei a pesar 105 quilos. Caramba. E, assim, Você tá com quanto hoje? Hoje eu tô com 80, eu tava com 75. Caraca, Aí velho. eu fico hoje variando, 75, 80, pá. Então, assim, encontrei um profissional, que é o Dr. Igor, que se tornou um grande amigo, que eu tava já no estádio, assim, eu já tenho um grau de diabetes, assim, na família, comia muita doce, muita coisa. E a galera, outros médicos, assim, cada um tem sua metodologia, cada ser humano é um ser humano, mas pra mim não adaptava, porque vinham muitas dietas da lua. Dietas de não sei o que lá. Eu secava e engordava 2, 3 vezes mais. Eu só sei que hoje. Mano, o Dr. Igor, ele chegou pra mim, falou, vem cá, qual é a tua rotina? Me conta. Vamos fazer os exames. Fez os exames. Se eu falar pra vocês o que eu como, ninguém vai acreditar. Eu como arroz, feijão, uma proteína e salada. Controla a dose e os horários. Né? Eu tenho 3 refeições dessa por dia, 2 refeições dessa boa por dia. Tenho um café da manhã, que eu vario com ovo, cereais e fruta. À tarde é a mesma coisa. Não, mas é só assim, cara. O exercício, no final, às vezes as pessoas acham... O exercício, ele complementa, mas é muito mais sobre a sua alimentação. E o que eu aprendi, que toda restrição gera uma compulsão. Eu me descobri compulsivo. Foi uma das minhas descobertas mais recentes. Então, às vezes, eu queria comer doce, aí eu ia comer naquele domingo que era liberado. Não era um doce, né? Saía. Desandava a semana inteira. Desandava a semana inteira. Você já calculou quantas calorias você gasta no show? Cara, hoje, por causa da tecnologia do relógio, a gente percebe, né, cara? Às vezes chega a 300, 400, depende da movimentação. Véio. É 1 hora de corrida. Até mais, né? 1 hora de corrida. Depende da turma da formatura ou depende do show. Tipo, palco grandão show. Já era. Tu vai, sobe, desce, tu vai ali. Já pulou com tudo assim na galera? Cara, eu acho que não. Eu acho que eu tive uma dessas só no Spring Break, não foi quando eu fiz que eu pulei, né? Já assim, a cara da Carol já. Eu faço umas coisinhas dessas, eu sou meio maluquinho. Eu gosto das paradinhas dessas, eu gosto. Eu sou de viver, cara. Eu não me restringo, não. E aí, com a alimentação, voltando, o Dr. Igor montou esse cardápio onde eu posso comer em qualquer lugar. E é real. Isso tem em qualquer lugar. Arroz, feijão, saladinha. E você fica flexível. Qualquer irmãostrada que eu passo, pode ser a mais roots, a mais moderna, tem. Qualquer lugar que eu paro no aeroporto bom, no aeroporto ruim, todo mundo tem uma quentinha dessa pronta. Sabia que até no McDonald's tem? Cara, não sabia não. Arroz, feijão. Dá pra pedir um prato de arroz e feijão. Não sabia disso não. Sabia? Não, sabia que dava pra pedir salada, mas... Dá pra pedir, velho. Já pedi salada também no McDonald's. As pessoas falam que a gente cometeu um crime fazendo isso, né? Tem também. Tenta, cada um no foco. É porque não é uma salada, né? É alface e tomate.
Salada é outra coisa, mas... Aí a namorada fala, não adiantou nada, que eu vou e peço 500 molhos, tá ligado? Eu jogo 1000 molhos. Pra ficar bom. Ela fala, por que tu não comeu os hambúrguer, cara? Esse molho aí não tá adiantando. Sim. Não, mas eu faço isso aqui no quilinho ali, não sei se você percebeu lá, se nós for comer junto lá, eu pego aquela saladona que já é acesa, que já tem um monte de teco de tudo quanto é coisa dentro. Coloca queijo, tal. 500 ml de molho. 75 conto o quilo, vai pegar essa daí, né? É, essa aí, vambora. Vambora. Não todo não. Cara, e é isso. E eu comecei a treinar pra comer e meu organismo começou a entender que quanto mais comida eu recebia, mais eu secava e mais a minha saúde melhorava. Sua performance também no show. Então, eu comecei por causa da performance. Primeiro com os meus filhos, pra correr, brincar com eles, bater um pique, pega, sobe, desce, pula. O show. Isso melhora o meu show pra caramba. Se a gente sobe muito no palco de maneira brusca, desce, pula, então se você não se cuidar já era. E aí veio a estética, veio melhorando também, mas eu falo sem demagogia alguma, pra mim foi consequência. Sim. Sacou, mano? A estética vai melhorando e tal, beleza, vambora, mas a saúde em si, cara, você acordar melhor, eu tenho rinite alérgica. É bizarro, se eu tô comendo desse jeito, não tenho nada. Se eu começo a variar, jogar uma barra de chocolate fora da hora, comer uma friturinha, que eu sou viciadinho no fast food, me amarro, entendeu? E tá no meu cardápio. Tipo, eu posso uma vez por semana escolher uma das refeições, de preferência o almoço, pra eu comer uma refeição dessa. Mas é isso, moderada, porque eu sei que eu vou ter toda essa semana essa refeição. Não tô comendo mais como se fosse a última refeição. Então isso aí foi variando a minha saúde pra eu poder cuidar. Sono também é importante. Eu, de segunda a quinta, eu durmo no horário, por exemplo, tem final de semana que eu tiro de folga, entendeu? Pra ficar mais com meus filhos, ficar em casa, que eu priorizo isso muito, isso faz parte da minha agenda, tá presente. Então, eu pego e acordo cedo, durmo cedo nesse dia, vou treinar. Então, é você criar um hábito que, obviamente, às vezes as pessoas querem criar hábitos extremos, e aí você não consegue. Tudo que é extremo chega uma hora que quebra e dá ruim. Eu acho que você tem que encontrar um equilíbrio. Zero, né? E entender que você não vai começar arrasando, mano. Eu começava errando. E aí o que mudou meu mindset foi que o médico falou, ó, para de querer começar na segunda, porque aí tu já começa errado na segunda, aí tu vai até a segunda que vem. Todo dia recomeça, pode ser? Pode ser. Meus primeiros 2 meses, todo dia eu recomeçava, porque eu errava todo dia. Eu vou. Mas aí depois engrenou e foi embora. Peguei e segui. Cara. É isso. E na época do furacão, tipo assim, eu fico imaginando que todas as músicas ali, todas foram muito sucesso, né? Foram. Acho que foi um marco na história do funk. Aquele CD de capa verde, vários outros. Conhece, até teve os vinis na época do Furacão também, que marcaram gerações, que gerações já passaram. Mas o DVD da Furacão também foi outro ato histórico. Que foi o DVD, quando eu passava, viajava o Brasil todo mundo esperava dezembro para assistir o DVD da Furacão. O seu pai tem todos esses... Que, pô, isso é uma obra de arte, né? Tem, cara, tem. A Furacão... Disco de ouro, os caralho, tudo. Tem, cara, mas meu pai é um cara que ele me ensina muito sobre a vida. Se você olhar meu pai, você não acredita. Meu pai é um cara mais simples do mundo. Meu pai era um ótimo anfitrião. Eu brinco que ele é como um bulldog. Um bulldog, quem não conhece o bulldog, acha que ele é ranzinza, que ele é meio abujento. Quando você começa a conviver com o bulldog, você vê que é um amor, que ele chega e ele abraça. Meu pai, tipo assim, se vocês estiverem no Rio... marcar pra gente fazer, ele é um ótimo anfitrião, ele vai fazer um churrasco, ele vai descobrir o que você come, quando você chegar lá na minha casa, ele vai preparar o prato que você gosta. Então, assim, ele é muito receptivo, e ele não se apega em coisas materiais. Meu pai é um cara que ele não usa relógio, não usa cordão, se deixar meu pai usa a mesma blusa todos os dias, se deixar ele cisma com uma calça e fala, essa calça é maneira. É muito boa. Essa calça é muito boa, e ele não tira mais essa calça, irmão. Tipo, tênis. Então, assim, eu fui aprendendo com o tempo, né? Que às vezes queria dar um presente pra ele e os presentes no Natal. Tipo, uma vez no Natal, na nossa casa, cada um deu um presente top pra ele. Tipo, a esposa dele deu um relógio da hora. Eu dei um conjunto de roupa da hora. Minha irmã deu um outro conjunto de roupa. Chegou meu irmão, cara, e foi a sensação. O que meu irmão deu? Deu um avental, um jogo de faca. Não, mas não era um jogo de faca escrito... Era um jogo de faca normal e um avental, tipo, daqueles piegãos, tá ligado? Mano, qual foi o único presente que ele abriu e botou na hora? Esse. E ele, caraca, meu filho tava precisando das facas novas, as minhas estavam cegas. Talvez o que mais usou, todo final de semana usa, e usa pega, até hoje. Gerou história. Gerou história. Hoje o que eu passo pro meu pai, tipo, ele gosta de panela, tá ligado? Eu compro umas panelinhas de barro, às vezes ele vai cozinhar.
Pô, meu pai não cozinha. É por isso que nem eu tava cheiro. falando de restaurante, tudo, de desse de vem daí. Cara, então, mas eu não sei cozinhar um ovo, brother. Eu sou muito cara. Mas gosto de comer, tá bom. Eu gosto de comer pra Uns caralho. gostam de Pô, se eu cozinhar. tivesse o dono do meu pai, eu tinha montado já um restaurante. Deixa eu te falar, meu pai cozinha muito, brother. Não é porque meu pai... Não tô mentindo, Juba. Meu pai não cozinha muito? Cara, meu pai... Lá, velho. Não, tem que ir lá afilar uma boia. E meu pai é muito variado, brother. Você chega em casa, Sabe ele quer te fazer qualquer tudo. Não, malucão. Meu pai ele faz uma feijoada, frutos do mar. Aí daqui a pouco ele olha pra você e fala... Quer uma lasanha? Tu fala, não tô querendo mais. Tô de boa. Mano, é muito bom. E a comida é muito boa, muito gostosa. Tipo, é gostoso fazer o bem pra outra pessoa assim. Eu vou na casa da minha sogra, velho, ela vai tacando comida nos outros, sem parar. Eu falo assim, meu Jesus Cristo. Meu pai hoje. é assim. Não, você Meu não tem pai- noção. Meu pai é essa pessoa. Ele quer Cara, beber, quer comer. Você falou do seu pai, eu acho que todo talento ele precisa ser muito polido, né? E é o que você falou, às vezes o produtor que tá ali é pai. E mais uma vez, dá para perceber que muitos talentos, né? Eu acho que é por ele ser assim, né? Porra, receptivo. Não é que ele quer agradar, mas ele quer te deixar bem, quer te deixar à Isso aí vontade. é independente hoje. Eu acho que as ações da pessoa falam muito sobre ela. Então, muita gente que cresceu e eu acho que deve olhar para trás e falar, não, esse cara ele foi determinante para me orientar, assim como foi para você, direcionar, né? Então, não conheço seu pai, mas parabéns pelo pai que você tem. Obrigado, pô. Pelo filho, pai também que você é hoje, porque eu acho que isso perpetua na nossa vida, né? Cara, eu vou te falar que assim, meu pai é um tipo de pessoa que ele sempre fez por ele. Então ele não quer saber se você vai reconhecer o que fez, sabe? Às vezes tem fazendo. alguém levanta uma polêmica, fala alguma coisa. Meu pai não se preocupa nem em responder. Não compra. Ele não me compra- ensina não compra muito, mano, vizinhada. sobre isso, que às vezes eu chego em casa a pé da vida, pô, pai fulano falou isso, foi lá num podcast, falou Deixa aquilo. passar. Ele fala, o que ele falou? Aí eu falo, ele vira assim, olha na minha cara, ele... E o que foi feito? Aí eu disse a ele, o que me importa é o que foi feito, falar todo mundo fala. Então ele sempre, atitude maior do que palavra. Meu pai é um cara que ele sempre vem Fazer, né? ponderando nas atitudes e me ensina muito sobre isso, sabe? Então, eu aprendo demais com ele sobre essa parada, de saber também aonde ir, sabe? Que eu puxei muito minha mãe. Minha mãe, minha mãe também é muito explosiva. Então, eu acabei puxando muito junto com a minha mãe essa parte. Amo minha mãe também, a pessoa, assim, é sem igual. Você vê a história da minha mãe, a história também lindíssima. Ficou 6 vezes. 6 vezes vereadora, continua vereadora no Rio. Tá e louco. tem uma história bacanérrima, sempre cuidando do próximo. Recentemente teve uma MC do Rio, MC Kátia, onde ela cuidou e tudo mais, foi incrível. Mas é isso, hoje eu busco muito a minha evolução pessoal, reconhecer os meus erros, saber trabalhar sobre isso. Essa minha nova função como John hoje, a gente produzindo novas músicas, trazendo mais dessa minha cultura, do que eu acredito, do que eu vivi, pra galera. Não tô nesses momentos. Legal. Qual foi o maior, assim, qual foi o maior aprendizado assim, de lição de amadurecimento pessoal e tudo mais? Cara, meu maior aprendizado mais uma vez, sobre o tempo, sabe? Eu aprendi isso que me marcou. A gente às vezes fica muito preocupado com o amanhã e esquece de viver o hoje. A gente fica muito preso no ontem e esquece de viver o hoje. Pô, Jonathan, que clichê. Cara, é tão clichê que ninguém coloca em prática. Se você começasse a colocar o mínimo que é isso, Acho que em a prática. pandemia trouxe muito isso, né? Total. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito acelerado. E hoje eu tô mais tranquilo, desacelerado. Eu dou o meu melhor, entendo que tem um momento que é preciso acelerar e existe um momento que meu irmão, ficar de boa. Quer ir com pressa? Não, vai sozinho, tô aqui no meu ritmo, velocidade cruzeiro. É sobre isso. Um cara paciente, ele vence de qualquer pessoa. Bem Ele tá no tempo dele, tá ligado? Você vai ficar aqui agulhando, ele vai ficar olhando pra você. E aí, fica tranquilo. Ô, John, sabe o que eu ia perguntar? Hoje em dia o pessoal é muito na área musical, né? Que eu até perguntar isso há um pouco atrás, quando tava falando do CD, né? Do Furacão, teve aquele Summer Electro Hits. Tem várias áreas de CD, né? Só que a gente tinha que escutar sempre os CDs, né? Então, tipo assim, parecia que todas as músicas eram boas, e todas as músicas marcaram nossa cabeça. Você pega dos Mamonas, a gente sabe o disco de fora a fora. Você acha que o pessoal hoje é muito ansioso com a música? A vida é muito curta das músicas. Pô, é uma obra de arte. Por causa do acesso. Hoje você tem acesso a muita coisa.
Antigamente você tinha acesso a pouca coisa. Você tinha que comprar um CD, já Tudo começava na por aí. vida, né? Hoje você paga uma mensalidade e você tem uma biblioteca quase monstruosa. Milhões e milhões. Você pagava um CD e aquilo, era um CD bom, quando era bom, aquele duplo era 30 tracks. E tu, ei, caralho, estourei a boa. Aí depois os caras foram gravando CD que aumentou pra 120 tracks. Mas não, a gente tá falando de milhões de músicas que hoje você acessa assinando o seu app de música. Você pega quase todas. Você tinha um zelo porque o CD não podia arranhar. Né? Falou, não, tá louco? Você não, eu usava até vai ficar... Teve a época que eu usava um aplicativo que, se eu não me engano, chamava Limeware, não sei o que, eu ficava baixando tudo. Pô, era difícil. É o Ares. Já baixou o Ares? Não, mas você ia lá, jogava o nome da música e baixava. Pô, se eu não me engano, eu tava vendo um negócio lá do Spotify, acho que o cara que inventou, ele na verdade ele queria fazer isso, mas é lá também. Caraca, que irado, eu não sabia disso não. Ô, John, uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo nos podcasts. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Cara, o dia mais feliz da minha vida... Foram dois? Cara, sem sombra de dúvidas, foi o nascimento dos meus filhos. Todo mundo responde isso. E eu acho que, assim, no meu top 3 é quando eu reúno minha namorada e meus filhos, sabe? Quando eu tô na minha casa, tipo... É uma parada simples que pra mim tem grande significado, sabe? Tipo, acordar e ver minha namorada correndo com os meus filhos, brincando, é uma parada que ali eu falo... Eu acho que é o ápice da vida adulta, né, cara? Assim, não é que todo mundo e tudo, mas a gente pensa muito nisso, né? Poxa, construir minha família e... Cara, eu acho muito louco que eu falo sobre isso. Eu nunca me imaginei sendo pai. E hoje eu não me imagino uma vida sem meus filhos. Eu fui um cara que eu não me imaginava colar com ninguém. Eu sempre achava, não, mano, vou ficar eu, pá, meus brothers, vambora. E hoje eu encontrei uma pessoa que divide a vida comigo, eu não me imagino sem essa pessoa. Vou te falar qual que vai ser embaçado, velho. Que eu também tenho filho, né? Tenho uma filhinha de 4 anos. Eu fico pensando, essa menina aqui vai começar a largar eu de lado, velho. Daqui a pouco... Minha filha já tá, 11 anos. Já vai pras festas, pô. Já tem rola festa. Por enquanto, eu sou tipo assim, melhor amigo dela. Pai, vamos lá, vamos comprar o sorvete. Pai, daqui uns dias vai querer falar, eu não quero saber de ninguém. Fica e eu vou. Daqui a pouco ela vai me excluir. Eu já tô vendo isso aí. Aí a gente sofre. Eu já tô começando a pegar essa parada, mas já? É isso. Eu gravo o que meu pai sempre pregava pra mim. Escrevo pro mundo. E aí eu começo então, tento essa metodologia de ficar com eles, por exemplo. Antigamente, meus filhos, eu peguei assim, dei um telefone, né, para as babás que ficavam andando com eles, que era o telefone deles, eu falava, você tem acesso a esse telefone que fica com uma pessoa supervisionando com vocês. Me ligava direto. Hoje em dia não me liga mais. Aí você que liga, fala, pô, eu não que liga ligo. mais. Vem cá, vocês não ligam Só mais papai? Você fez isso com seus pais em algum momento. Exatamente. E aí, você não me liga mais? Só que aí você para também. Qual foi a última vez que você ligou pra tua mãe, pro teu pai, pro teu padrinho, madrinha, tio, vó? É um casal, né? É um casal que eu tenho. E a gente acha que mensagem é ligação hoje. E não né? é. Não é. Pros pais, você pegar o telefone. Hoje eu sou pai, é outra parada. Ouvir a voz, ouvir te amo. Pô, é loucura. E qual foi o dia mais triste da sua vida? Cara, eu tive dias tristes, assim. Acho que são normais esses dias tristes. Acho que quando eu fui proibido de cantar, foi um puta dia triste. Você lembra isso? Deve ter marcado muito, né? Cara, eu me lembro, parece que foi ontem, sacou? E me doeu muito, porque até hoje, assim, eu ainda coloco voz e eu tenho uma certa, tipo, fazer terapia pra entender essa minha certa aproximação com o cantar. Sim. Porque eu entendi meio que ficou muito na minha cabeça como se fosse errado. Só que eu não fiz nada de errado, sacou? Porque ninguém conseguiu me explicar até hoje. Seus pais sofreram muito também. Cara, total, né? Assim, foi fogo. Eu sentia, foi muito, pra mim foi muito ruim tudo isso, sacou? Então, acho que sem sombra de dúvidas foi um dos piores dias, assim, da minha vida. Mas eu acho que desde novo te ajudou a se reinventar, né, cara? Cara, eu acho que assim, foi uma linha muito tênue. Graças a Deus, assim, consegui encontrar um outro caminho a ser seguido. Mas no início foi punk, eu fiquei depressivo, novo, sacou? É mesmo, cara? Naquela época. Tive que me tratar, pô. Porque criança porque totalmente querendo ou não, você ainda ficou no hype, né? Cara, mas assim, o problema de você, quando você tem uma vida exposta, hoje em dia a galera tem mais uma vida exposta por causa das redes sociais. Então você acaba virando influência do seu nicho, sacou? Sim. Mas antigamente não. Ou você era exposto pra caramba na TV. Ou era ninguém. Ou tu não era.
Então aí você, do nada, era conhecido por todo mundo e de repente você não era conhecido por ninguém, de repente as pessoas te olhavam torto, de repente porque começam a passar informações embasadas e você hoje não conseguia se defender, porque hoje em dia, por mais que tenha um veículo muito grande que venha e fale alguma coisa para você, uma fake news, digamos assim. Se baseou errado, ele seguiu, soltou uma fake news bombada. Você pega aqui, ó, seu Instagram, você abre, mano. Quero ser no meio. Rapidinho. Vem. Sua matéria é infundada, tal, a partir do tal. Você se defende. Antigamente você não tinha voz. De fala, né? E vamos ser honestos. O espaço de fala e a retratação é muito menor do que a manchete quando ela acontece. Ainda mais se a notícia vende, né? Mística, essa manchete é gigantesca e a retratação tu vai vendo aí embaixo. Quando é, entendeu? Então, quando existe. Quando existe. E mesmo acho assim que é muita informação também pra muito idade novo. que você tava, cara. E que pra mim era mais umas vezes era isso. Eu não tava trabalhando, sacou? Tava me divertindo, era tipo cortar a diversão, sacou? É tipo, mano, falar, ó, cortou também seu videogame aqui, nunca mais você vai brincar disso. E por quê? O que tá acontecendo? Não, mas não vai. Não, mas o que eu fiz? Não fiz nada. Não, mas não vai. Você deve ter escutado muito assim, conversa assim, dos adultos do lado e tal. Direto. Você marcava. Marcava, tipo, é isso mesmo. Você pegou uma discussão assim, acontecendo assim, que você lembra? Alguma coisa Cara, peguei várias, da minha mãe e do meu pai, querendo entender o porquê, qual estratégia tomar, como fazer. E isso é muito nítido na minha cabeça, sabe? Mas é isso, tipo, eles deram também o melhor, foi muito limitada a parada pra gente, sabe? Era muito diferente. Você acha que, tipo assim, ó, que foi meio que uma brincadeira que deu muito certo? Cara, foi uma brincadeira que deu muito certo, que começou, vamos botar uma voz, foi despretensioso, não tinha uma coisa de você precisa colocar a voz, que a gente precisa fazer essa música estourar, pra você gerar tanto de receita, pra você contribuir com tanto. Não, só, e aí, vamos gravar? Vamos. Pegou o microfone, você tava animado e tal, e pega. Não, paciência, porque eu era muito acelerado. Vira e mexe, uma vez o Denis compartilhou umas gravações, ele, vai com calma, e eu, fala rapidão, fala um pouco mais devagar, fala um pouco mais em cima do beat. Então era uma diversão, mano. Que da hora. E aí, sacou? Aí do nada tu fica com passava o dia lá. Tranquilão, nem via passar. Viu, escureceu. Chegava de manhã, escureceu e tu nem tinha visto. Você chegava, tipo uma nave, né, irmão? Você chega no estúdio, é botão pra caramba, irmão. Sim. Caixa, som alto, tu olha... Aí da idade que você tava, você chega na escola, poder contar isso pros seus colegas, e a galera já sabia e eu nem contava, porque eu sempre gostei de andar com a galera mais velha. Tá ligado? Então, tipo, eu sempre tava com a galera mais velha, porque é isso. Eu acho que eu sempre gostei dessa coisa da troca de experiência, sacou? De ouvir, de aprender uma coisa ali. Perguntar os porquês, né? Puta, por que isso é assim, não é assim? Você perguntava aos professores e tal, sempre fui essa pessoa que buscava muito desse lado, sabe? Então, cara, era isso. Era diversão, sacou? Não era uma parada que era obrigatória. Tem alguma história que te marcou muito lá atrás? Cara, tem diversas histórias. Tem assim. alguma boa aí pra contar pra nós? Cara, boa assim que eu tinha, cara. Pensar numa boa da época do Jonathan da nova geração, cara. De agora, pode ser. Cara, eu tenho uma muito boa. Chamada da Escola. O ápice do Jonathan da nova geração, né? Vai chamando, né? Bruno, Caio, pá. Aí Jota. Jonathan! Quando eu fui falar presente, a sala toda começou a cantar. Pô. Eu sou o Jonathan da nova geração. Então, Ju. Mas até hoje a galera deve fazer isso. Cara, eu faço isso na escola dos meus filhos, como eu acabei de falar. Tipo, todo mundo faz. Mano, não existe nenhum show que eu passe que eu não toque. Eu tenho que tocar. Meu hit é temporal, mano. Louco, eu tava escutando as músicas suas. E, cara, até me arrepiou quando você coloca no final. Eu marquei a sua vida com uma só canção. Eu sou o Jonathan. Foi que depois, mano, tamo junto, cara. Foi que no Rank é um projeto maneiríssimo, que é esse som onde eu reúno várias pessoas do funk. E a gente começa a cantar, falar sobre a realidade do que tá acontecendo. E no final entro, falo da Furacão 2000, falo da Big Mix. E falo sobre o funk. A gente vem enaltecendo essa cena do funk que tá crescendo. E aí eu encerro e falo... Marquei sua história com uma só canção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Mas ele botou fudido. Ficou pump. Você que tá aí assistindo, vai ouvir que você vai curtir demais. Vai curtir. Irado. Pô, muito bom, galera. Cara, que honra. Acho que é isso. Se você pudesse hoje falar pro Jonathan lá de 7 anos de idade, com toda a maturidade que você tem, você é um cara que eu até fiquei mais calado, porque eu
queria muito ouvir, entender e aprender um pouco com você. Mas se você pudesse hoje dar um conselho ou uma conversa para o Jonathan de 7 anos atrás, o que você falaria para ele? Assim? Vem com calma, que vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vem com calma que você é muito acelerado, vai na muito. Jonathan da nova geração é muito acelerado. E para quem está começando hoje na música, Jonathan, o que você pode falar para essas pessoas? Estude. O ramo da música não é mais só dom. O ramo da música ele é preparo, é estudo. Muito forte isso. Não se limite. Vá buscar. Hoje, se você tem a internet emprestada de alguém, vai buscar. Vai dar Google, vai entrar num site que forneça alguma informação de graça, vai ler alguma coisa, para às vezes você não assinar um contrato que você não goste, que você acha que a vantagem não é. Hoje eu acho que a gente tem que ter a nossa independência. Ser independente é ser livre. Então, como é que a independência vem? Através de conhecimento. Óbvio, você não vai ser dono de tudo, mas quanto mais você estudar, mais você vai ter acesso ao que está acontecendo com a sua vida e com o seu ramo. Entenda que a música, o entretenimento é um negócio, como qualquer outro. Quem trabalha com restaurante, quem trabalha... Qualquer tipo de comércio. A música é um comércio. Tem um dinheiro a ser investido, tem um tempo a ser maturado, tem um retorno. Tem uns que tem um retorno monstruoso e aí todo mundo vem atrás desse retorno, mas tem muitos outros que ficam anos e anos investindo para ter um retorno. E muitas vezes não tem, né? Não tem. Se preparar em torno disso. Entender como funciona essa safra de quando chega aquele hit. O que você vai fazer. Porque a galera às vezes acha que isso é um volume de dinheiro que entra, que você torra. Eu torrei meu dinheiro todo. Torrei, cara. Eu vivi. Hoje, com mais maturidade, eu aprendo isso. Mas eu tive que perder para dar valor, para entender. Entendeu? Então, assim... Por quê? Porque hoje faltou, na minha época, que eu acho que tinha que ser uma matéria obrigatória na escola, educação financeira. Ah, tem que ser, pô. E que não tem ainda, né? Não, a gente tem, ué. Eu tenho 30 anos, eu fui agora, ficar mais maduro com 22. Acho que hoje nas escolas dos meus filhos também já tem, mas eu acho que devia ser algo primordial. Mas, o John, você falando assim, eu acho que também tem um ponto muito... que influencia muito, que você falou lá atrás, ambiente e pessoas. Eu acho que essa má gestão financeira, essa ansiedade de primeiro nutrir nosso ego e depois nossa vida, vem do ambiente que você está inserido, das pessoas que você convive. Assim como você, eu já tive momentos na minha vida, na minha adolescência e começo da minha vida adulta, de achar que você é rei, que você pode torrar, que você pode... Vamos ser honestos, a ilusão é boa. Ninguém fala, todo mundo quer falar que a ilusão é ruim e tal, mas a ilusão é boa. Mas ela te cega. Exato. E você não sabe pra onde você tá indo e de repente quando você vê, o avião você tá caiu. Lá sozinho. E você tá no sozinho. Início tinha um monte de gente e tal. E é tudo ilusório. Você chegar nos lugares, todo mundo saber seu nome. Meu chefe, meu patrão, minha lenda. E aí você no primeiro momento, isso não me apega não. Isso não me apega daqui a pouco, mano. Já tá... Você tá... porque a gente é um ser humano. Isso daí... O ser humano, ele acaba... A gente se ilude. Então a gente tem que buscar, foi o que você falou, se cercar de pessoas e saber ouvir opiniões diferentes. A gente vive uma era onde as pessoas não estão sabendo lidar com o que é diferente. Com opiniões que te contradizem. Pavio curto, né? Então você já fica muito radical. Ei, já não concordo contigo, você não... Pessoal, vai me entender. Tem muita informação, a pessoa tem muita informação e tudo dá um Google. E aí o que acontece? Por exemplo, imagina eu estou numa conversa aqui e, pô, sei lá, eu tô querendo argumentar. Meu, você é especialista, você é produtor, você é cantor, você é da área, tem um laço do caralho, eu pego, dou um Google aqui e quero questionar. Tudo bem, pode me dar um Google aqui e perguntar, tal, mas questionar no sentido meio... O cara às vezes tem que respeitar. Por exemplo, eu uso muito esse exemplo. Um avião. Você chega num hangar, você olha um avião, ele é gigante. Aí eu fico pra você, o avião é gigante. E tu nunca entrou no hangar, nunca andou de avião, tu fica, não, o avião é pequeno, olha lá em cima, olha aqui, ó. Ó, avião é perspectiva. Então, assim, a ilusão é um pouco também sobre a perspectiva de você se perde, mano. Quando você vê aquele volume entrando, aquela parada chegando, e você começa muito disso. Você começa a acompanhar, tenta acompanhar pessoas que você não chegou nessa realidade. Porque isso, o ciclo de amizade muda. Aí você começa a entrar com uma galera que torra, mas ela tá torrando o que ela investiu e tem ali um retorno, tem um porquê de torrar. Tá em estágios diferentes e você quer se equiparar naquele estágio, só que você não tá nesse estágio. E aí, é teu pezinho no chão de você entender que hoje não é hora de eu fazer isso, não, é hora de eu fazer aquilo.
E você acaba se perdendo, pô. E muitas vezes você quer fazer isso pra impressionar pessoas que estão nem aí pra você, né? Mas você quer se impressionar mesmo. Você fala, mano... Se ilude. Você olha, você fala, Tá caraca, eu nunca pedi 50 champanhe. Tu nem vai beber 50 champanhe, irmão. Por que tá pedindo 50 champanhe? Tu fica doido. Não, mas eu vou pedir 50 champanhe. E tu tá bebendo uísque, é o mais louco. E tu tá bebendo uísque. Por que tu fez isso? Tem que ser. Por que tu fez isso? Aí tu chega... Não quero aparecer, mas tem 50 champanhe chegando, meu parceiro. Entendeu? E aí se faz, irmão. E no outro dia acorda. Aí tu fala, por que eu fiz isso, brother? O dono do lugar tá lá acordando de boa. Pô, felizão, pô. Pô, vendi 50 champanhe pra um otário. Cara, já tive um momento de maturidade de... Uma vez eu tinha uma boate muito famosa no Rio, que era 021. Eu tava com os amigos. E tava nessa fase, acelerado de noite e tal. Funk também, ascensão, bombando pra caramba. A gente, um camarote lá. Aí entramos numa onda errada de disputar quem que tava pedindo mais bebida. Pede a bebida que pisca. Aí pede um, pede outro, e tu vai ficando machão, e o que ele pediu eu peço em dobro, e daqui a pouco compro o bar, resumo. Pá, os amigos lá, conseguimos comprar o bar. Aí entrou o cara do outro camarote. E aí, pô, vocês compraram o bar, que legal. Irmão, pô, tu entrou na disputa, a gente, né, se achando esperto. Aí o cara, pô, prazer, eu sou o dono da boate. Sei que vocês não vão conseguir comer, sei que vocês não vão conseguir beber isso tudo. O que eu vou fazer que eu gostei de vocês? Vou deixar de crédito aí pra vocês virem, que vocês vêm toda semana. Um abraço pra ele, Peixinho, foi o Peixinho, dono da 021. A gente, pô... Cara, mas tem essa. O cara foi maneiro ainda de chegar e falar, ô, mano... Porque tem gente que fala, irmão, tu comprou tudo, agora tu leva tudo, como é que tu vai levar? Aí tem gente que deixa pra trás, aí o cara fica com aquele bônus. O cara é que revende. Eu ia pras baladas, só fazia merda. Todo mundo faz, cara. E ninguém quer falar disso abertamente. Não, você é louco. Porque o Jonathan tá falando, nossa, foi um otário. Mano, eu aprendi. O nome disso é ilusão. Você aprende, às vezes você vive... E se a gente não cortar isso nesse momento, isso só vai maximizando pra vida, né? Porque depois vira um carro, vira uma casa. Você vai entrando em uma atmosfera que não é sua e você acha que você tá tendo oxigênio e você não tem. É verdade. Você vive uma coisa que não existe, né? E é momentâneo. Ainda com a internet, isso daí mais... Agora você é louco, o rico da internet tem um monte. Tem um monte, os caras fazem isso, sacou? Antes era o rico da balada. Era o rico da balada. Agora o rico da internet. Se o cara se tiver uma Porsche dentro pra botar a bunda, é uma foto. Já era, isso aí mesmo. Ei, e tem a galera que faz muito louco. E eu que eu falo, que eu posso dar assim... Irmão, guarda teu dinheiro. A frase antiga que é a realidade. Dinheiro não aceita desaforo, ele não quer saber. Tu jogou ele pra fora, ele não volta. Ele não vem aqui e fala, você investiu errado, a nota volta andando, o Pix revolta, não volta, parceiro. Ele vai e já era, gastou, sumiu, o problema é seu, sorriu quem tem que sorrir, chora agora quem tem que chorar. Mudou de mão. Já foi. Então essa é uma parada que eu falo muito sobre a gente aprender, né, que a gente foi aprendendo, aprendi ainda cedo, tem gente que demora muito tempo pra aprender, mas tive que passar pra aprender. Porque talvez se a pessoa falasse, eu ia falar, ixi, é porque tu viveu, eu preciso viver isso aí pra saber qual é. E aí tu vive e tu fala, talvez eu não precisava. Agora você fala pra alguém, passa pra frente. Você fala pra alguém, se eu soubesse. Então hoje o que eu falaria, literalmente, voltando àquele gap do Jonathan, vem devagar que vai dar certo, não precisa correr tanto não, vai bem. A ostentação vem muito do tipo assim, da pessoa, existe um preconceito com classe, com religião, vem daquilo de você... Vem a parada da ostentação, cara. Vem do fator da superação. Isso é o que eu ia falar. O que acontece? Aí o cara deu certo, tá dando muito certo, aí às vezes... Eu tinha uma parada que eu achava que eu não era digno em entrar de loja de marca. Olha que loucura. Tá doido? Eu falava, velho, eu não vou entrar dentro dessa loja não, mano. Essa parada não é pra mim não. É muito, é só pra... herdeiro do herdeiro do herdeiro, eu acho que o bagulho não é pra mim, não. E aí eu tive que desmistificar essa parada da cabeça do fato de, tipo, não, mano, eu trabalhei. Cara, eu tenho esse carvão, vou entrar lá e se me olhar torto, vai olhar torto e vai ser pior que eu vou... Aí o que acontece? O cara entra e aí é onde vem a ilusão. Você entra, é o que acontece com a grande maioria, cara. Já aconteceu comigo. Não, o cara te maltrata. Aí você quer mostrar pra ele que... não, mas esse aí tu fica louco pipoca, mano. O cara vem... Como é que é? Vou comprar aí você volta lá pra balada lá. Dá
todos esses tênis, me traz aí 10 blusas dessa. O cara, como assim? Aí tu já fica logo doido, porque o cara fica meio ainda debochando, tu vai puxar logo a bagaça, né? Que no Rio a gente chama, que é o dinheiro logo em espécie, o caboclo fica logo doido. Toma aí, ó, vê se dá pra tu. Já joga logo e... Tinha necessidade? Tu foi ali comprar uma blusa, tu saiu com 10 tênis, porque você fica naquela de te inferiorizaram, então você fica naquela coisa de se provar. Isso não é só numa loja, não. Isso é na vida, né? Exato. Isso é na vida. Às vezes, tipo assim, ó, desde a criança na escola, tipo, com o tênis lá, o outro tá com tênis, de repente a família não tinha condição, a pessoa não tinha condição. Mas a criança fica com aquilo na cabeça e o capitalismo tem essa parte, essa é uma parte meio ruim do capitalismo, né? Que é o seguinte, o desejo muitas vezes ele transcende a lógica das coisas. Mas eu acho que é isso daí. Uma coisa que eu queria perguntar para você, que eu acho que também é muito importante, que a Furacão 2000, o Jonathan da nova geração, o John, ele pegou de lá de trás até agora, e quando eu tava, antes de chegar, a gente tava dando um Google ali para botar você cantando de pequenininho lá e tudo mais, estava eu no Eldorado. Ouvindo. E aí eu vi uma notícia sobre preconceito e tal, não sei o quê, e preconceito que existem várias esferas e tudo mais. Eu queria saber, tipo, de você, desse caso que aconteceu agora, tipo, que você tava no show e tal. Tava tocando numa Expo, isso foi até resolvido, mas houve uma abordagem extremamente errada. Entraram no palco falando, não pode tocar funk. Qual o problema com o funk? E aí aquilo me incomodou muito, o show foi encerrado, faltava 15 minutos para acabar o show, assim, foi bem, muito bruto, ruptivo, né? A situação, como foi conduzida. E aí eu fui pedir esclarecimento, o prefeito da cidade de prontidão se mostrou disponível. Logo depois o comandante do batalhão entrou em contato pedindo desculpa, transpareceu para mim o recado de que o tenente estava pedindo desculpa, que o tenente se expressou errado, porque às vezes o cara vem acelerado, ele entrou me puxando no palco, a galera começou a vaiar, foi uma loucura, e ele, para de tocar isso, agora só toca sertanejo e pagode. Aí eu olhei e falei, diretoria, o meu sertanejo e o meu pagode é funk. E aí, como é que a gente faz? E pior que é mesmo, eu tenho várias versões de sertanejo, pagode e funk. E agora, como é que faz? Não, então acabou. Eu falei, então acabou, então valeu. Aí parei o som, e aí ficou aquele... Tinha muita gente, aí ficou aquele mal-estar, mas foi bem conduzido. A gente saiu e tal, ficou aquele momento, aquela rusga e tal, aquela situação, mas depois nos próximos dias entraram em contato tanto o comandante quanto o prefeito da cidade. Foram super solícitos, reconhecendo esse erro do tenente em si, que foi um erro que o tenente acabou se excedendo na forma de falar. E eu acho que o mais importante é reconhecer que o erro ele existe e mudar. Às vezes a pessoa não tô aqui para execrar, para ficar batendo você... Não, eu só realmente queria esse reconhecimento e esse cuidado da próxima vez para que próximas pessoas não passem por isso. Foi o que eu disse, não vai ser a primeira vez que houve preconceito com o funk, mas eu vou sempre lutar para que seja a última. Boa. Sacou? Então, como é que a gente faz isso? A gente serve de exemplo, já que a gente tem uma exposição maior, já que a gente tem uma voz maior, que a gente possa levantar essas bandeiras. Tá vindo, né? Que artistas grandes, que com certeza já passaram por isso, muitas vezes não falam, mas que eles possam vir falar abertamente sobre isso. Que eles possam vir falar abertamente sobre o que a gente passa para que isso mude. É a informação, é a comunicação. Então, a gente foi e conseguiu conduzir da melhor maneira, mas foi um baque. De lá de trás para cá, como é que foi essa mudança assim, da visão do Brasil com o funk? Cara, então, mudou pela ostentação. Essa é a realidade. Mudou a partir do momento que todo mundo viu que o funkeiro consegue juntar milhões. Que o funkeiro consegue não só comprar uma casa, mas que o funkeiro ele aprendeu a montar a produtora dele. A gente vê que tem grandes produtoras no mercado que são assim... Cara, inclusive, a gente teve agora... não foi, Juba? Eu tive presente na Love Funk com o Rato. A gente deu uma volta com o Rato no complexo da Love Funk. Rapaz, foi uma das maiores estruturas de empresas de música que eu já visitei na minha vida. Eram mais de 30 estúdios, alojamento, sabe? Alojamento, mas não estou falando de um quartinho, apartamento para os artistas. Um complexo gigantesco de vídeo e foto. Então foi que ele acabou quebrando esse preconceito quando a gente começou a mostrar o quanto nós somos profissionais. Começamos a não só a movimentação de gente, mas profissionalizar os shows. Mostrar, cara, isso aqui é um negócio. Não é... Você vê hoje grandes marcas patrocinando funk, você vê hoje grandes festivais trazendo funk. A partir do momento, mano, que entra um Travis Scott no Lula,
e manda buscar o Kevin Chris, irmão, isso é reconhecimento internacional. E aí, mesmo nacionalmente, quem não quer, quem não gosta, vai ter que respeitar. O cara chegou de fora e mandou, traz o Kevin Chris aí, o cara quando entrou, vamos pra gaiola, o Lola espancou, irmão. Acabou com tudo. Não adianta falar, o melhor show foi aquele momento, foi do show ali, foi o ápice, tá gravado, foi ao vivo. Então, assim, não tem o que falar, irmão, tem que reconhecer. E isso foi por quê? Foi derivado da nossa preparação e ostentação no nosso sentido de mostrar que temos hoje a profissionalização, que temos hoje a condição, bom, equipamento, né? Preparo. Somos cada vez mais produtoras com 100, 200 pessoas trabalhando, pessoas qualificadas, pessoas que fizeram faculdade para estarem naquela área que elas estão exercendo. Então, é sobre isso, sacou? A gente está falando de movimentar nessa coisa de ostentar que sim, nós podemos também. Não é só esse ritmo que pode, nós podemos também. Não é só esse ramo que pode, nós podemos também. E aí o funk foi começando a mudar. Mas a gente ainda existe muito. Empoderamento, né? Existe muito. E muitas vezes as pessoas não entendem. Porque, qual foi essa parada do funkeiro? Às vezes você querer usar um cordãozão, o cara tá... É uma prova que é dele, brother. Deixa ele curtir esse momento. Quantas vezes ele viu muita gente podendo comprar uma coisa que ele não podia? Agora que ele pode, ele vai lá, ele vai comprar sim. A Lambo dele, ele vai comprar sim a Ferrari dele. Se ele quiser, você acha feio, mas ele acha bonito. Ele vai botar 10 quilos de ouro no pescoço. Deixa ele à vontade, irmão. Tem gente que paga no relógio. O relógio é mais simplesinho, é mais deschavado. É o seu perfil, lindão. Mas o teu relógio vale isso aí que tá valendo uns 10 quilos de cordão no pescoço dele, pô. Um gasta com viagem, outro gasta a mulher, de repente, compra bolsa, compra bolsa. Exatamente, cada um tem um estilo. Outro gasta... Eu tenho um monte de coisa. Tem gente que vai lá. Restaurante. Eu gosto de restaurante. Eu também sou esse tipo de pessoa. Hoje o meu hobby é restaurantes bons, gosto de viajar, gosto de estar com a minha família, mas é isso. O meu prazer da vida é comer também. Eu adoro comer. Eu sou apaixonado por São Paulo, que é isso. Eu venho aqui, a gente fica em restaurantes diferentes. Gastronomia é muito... E eu sou um cara muito metódico. Se eu gosto do restaurante, eu volto sempre no mesmo restaurante. Eu também sou assim, velho. A Carol reclama, que ela fala, pô, você vem no mesmo restaurante, é o mesmo prato? Não é possível. Eu falo, eu sou apaixonado. Você quer falar com o cara que te atendeu da outra vez. Cara, eu gosto de ser bem tratado, sacou, mano? Cara, e eu gosto, e assim, o atendimento aqui de São Paulo é muito bom. Não, é bom. Sabe o que eu faço? Geralmente, quando eu vou num lugar que eu não conheço, eu pergunto pro garçom, cara, se você tivesse aqui comigo, o que você ia pedir? Aí ele pede, é assim, eu faço assim, uma Coca Zero, eu peço. Muito limão. Eu fiz isso hoje, não fiz, cara. Aí o que acontece? Aí minha esposa vai lá, velho, juro, você tem noção, chega o meu prato. Aí ela desiste e ela escolhe um. Aí chega e ela fala, putz, você acertou mais que eu. Falei, lógico, pai. Eu já ia pedir aqui com quem já tá sabendo. Mas vou te falar que lá em casa é o contrário. A Carol se arruma muito rápido. Eu demoro pra me arrumar. Aí depois eu vou ver, aí depois eu falo, e essa blusa aqui? Aí ela tá sentada assim, vambora? Aí eu olho assim e falo, cara, você veio com algum defeito de fábrica, cara. Todo mundo fala que é o contrário. Ela, você que veio, você demora muito. E aí a gente se diverte, que a Carol é muito mais prática. Sacou? Ela é muito... Eu acho que é o signo, ela é ariana, então eu sou leonina, ela é muito... completa, né? E a gente se completa muito nisso. Mas a gente se diverte muito nesses quesitos, sacou? Que eu sou o cara que às vezes eu quero... Eu escolho, eu olho o cardápio, chamo o garçom, pergunto, quais são os 3 pratos que mais saem? Aí ele fala, eu venho... Qual que você mais gosta? Quase a entrevista. Aí ela fica, pô, não é possível você não tá nessa entrevista. Aí o cara manda, fala assim, o que vai? Beleza, pode ser. Só pra matar, assim, Tá tipo louco. assim, ó, se o cara fala alguma coisa, tipo, muito... Cara, que eu vejo se vai combinar os 3 pratos mais pedido com o pedido dele, entendeu? Aí é Você certo. já ficou amigo do cara, ele já entra na já cozinha e virou fala, ó, brother. isso aí faz caprichado, porque o cara é gente Pô, boa. já virou brother. Eu gosto muito disso, sabe? Meu pai me ensinou muito sobre isso, de tratar todos bem, não importa qual a função que ela tá fazendo, ainda mais quem tá ali servindo, sacou? Sim. Tratar com o serviço, cara. Eu penso muito nisso. É seu momento de diversão, mas o cara tá ali trabalhando. Né? Não, tá trabalhando. Você consegue exercer esse momento de diversão porque tem uma pessoa ali. Exatamente, isso conta muito, sacou? Cara, é isso. Galera, obrigado pelo convite, brother. Nada, você tá vendo? Pô, adorei. Queria que você deixasse as satisfação redes, de conhecer. deixar a próxima data de baile aí pra nós. Pô, muito fácil, é só a galera ir lá nas redes do John, Jon, não inventa muito, vai lá, escreve isso, vou repetir pra você, Jon, já era, em qualquer rede, em qualquer plataforma você encontra a gente lá, você vai poder ver a agenda de shows, vai poder ver os próximos lançamentos musicais, vai poder conferir os lançamentos que já tiveram e você ainda não viu, então vem pra cá, vem curtir John da nova geração pra vocês, tamo junto. É isso, galera. Já segue aí, segue o canal, curte. Se estiver no Spotify, dá um
Bota pra seguir, aí. pra você ficar acompanhando. Ativa as notificações. Ativa a notificação, manda um comentário lá no último vídeo. Nesse vídeo, deixa o microfonezinho. E é isso. Meu Instagram é Victor HDC Moraes, Douradão. Vitor Dourado. E é isso aí. Jogar lá, se encontrar. Mas o foco é do... Não, vamos seguir. O meu bagulho é o seguinte, senhor. Comenta, não vem seguir só pra seguir, não. Seguir, comenta, que eu gosto de interagir. Eu respondo mesmo, mando DM, olho às vezes stories. Se a pessoa for boa, eu sigo de volta, entendeu? Meu bagulho é esse, é interação. A internet existe pra isso. Boa. Valeu. Show. Valeu. Cara, Então, obrigado. Obrigado pelo tempo, pelo aprendizado. Valeu, galera. Show de bola.